água como bem comum. Então, fica à vontade, Adriana. Então, o que eu vou apresentar aqui é um destaque assim, da minha tese, que eu apresentei recentemente, mas que eu ainda estou nos finalmente. Quando eu terminar, esses finalmente, que não finalizam nunca, mas deve ser mês que vem, eu mando, tá, para vocês, que vocês divulgam. Então, o que eu queria falar aqui é um pedaço que eu acho que ele é muito relevante no momento que a gente está passando no Brasil agora. A gente ter assim, um pouco mais de consciência do nosso papel na gestão dos recursos ambientais, e aí a gente vai aqui, não vai se estender a todos os recursos, especificamente a questão da água. Tá? Tá pequeno, né? Andando, tá. Então, esse conceito de bem comum, eu não sei se todo mundo tem alguma ou nenhuma familiaridade com esse conceito. Ele, na verdade, ele é muito utilizado na economia, né? A gente tem, ele está sendo muito utilizado nas ciências sociais, e ele não tem uma definição, ele não está perfeitamente cunhado no nosso direito ambiental. Então a gente tem no nosso direito brasileiro, então a gente tem que construir um entendimento no direito para classificar um bem como um bem comum ou não, né? Então, sobre a gente entrar no tema de bem comum, eu vou falar assim muito simplificadamente sobre qual é o conceito, o que está por trás desse conceito, né? A Elinor Ostrom, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de economia, Nobel de Economia, ela nem é uma economista, ela na verdade é uma cientista social. Ela fez vários estudos sobre a gestão de bens que são tidos, que a gente acabou classificando como common pool resources, que são bens comuns, que se uma pessoa utiliza esse bem, ela exclui a utilização da parte desse bem que ela está utilizando. Então, por exemplo, numa bacia hidrográfica, se você está tirando água dessa contabilidade hídrica, alguém vai deixar de consumir aquele volume que você está tirando. Mas é um bem comum, de toda forma, no sentido de comum aos demais usuários nesse mesmo recorte espacial, né? E esse recorte espacial, no caso de recursos hídricos, é uma bacia hidrográfica, né? Essa é a proposta, né, da gestão de recursos hídricos da água como um bem comum. A gente tem também o entendimento de bens comuns globais, que você pode classificá-los como mudanças climáticas, a poluição do ar, no sentido de que você não vai limitar um espaço sobre a fruição desse bem, né? Então, no caso de mudanças climáticas, todo mundo é afetado, você não exclui ninguém, né, de um determinado impacto que você venha a provocar pelo uso desse bem. Disputas transfronteiriças é um pouquinho mais complicado. E os bens comuns não tradicionais, a gente tem, eu acho que assim, o melhor exemplo, o exemplo assim, que vem sendo mais ricamente discutido é a internet. Eu acho que todo mundo tem uma experiência comum de uso da internet, do entendimento que a internet é uma, né, por exemplo, a Wikipedia, são construções coletivas, né? Então assim, todo mundo pode contribuir, todo mundo está usufruindo daquele bem. Então acho assim que a internet vem sendo um dos bens comuns mais bem explorados em termos conceituais. No final até da minha apresentação, eu chamo a atenção que quem faz pesquisa, né, quem está construindo conhecimento, tem que estar devidamente informado que você não está criando nada sozinho. Tudo que você está, em algum momento, sintetizando na verdade, uma contribuição coletiva. Eu tenho para mim que muitos pesquisadores não têm esse entendimento. Porque o que a gente está fazendo aqui, né, hoje aqui, discutindo esse tema específico, é uma construção de um bem comum. Quer dizer, você vai sair daqui
com a contribuição que eu te dei, eu daqui com a contribuição que você me deu, mas nós estamos aqui construindo um bem comum, que é esse conhecimento que a gente está gerando enquanto a gente está aqui debatendo esse assunto. A água, agora, por que eu vou classificar a água como um bem comum, né? Uma vez que em diferentes gestões desse recurso, esse entendimento vai variar um pouco, tá? Se ele é bem comum, se ele não é um bem comum, enfim. A gente tem o direito internacional contribuindo para essa percepção de que existe um direito humano, revelando que existe um direito humano à água, né? Então você tem, lá desde 48, com aquela definição de quais os direitos humanos, né, daquela primeira declaração, que ela vem tendo diversas... você vem tendo diversos entendimentos sobre o que estava compreendido, então, naqueles direitos humanos da Declaração de 48. Você tem lá descrito o direito à dignidade, à vida, à saúde. Quer dizer, se você deixa uma pessoa sem água, alguns dias ela já não tem mais dignidade, ela não vai poder sobreviver, e muito menos ter saúde. Então a gente tem uma revelação, né, digamos assim, de que o direito de acesso à água faz parte desde sempre do direito humano, né? Então ele vem sendo revelado como um direito, quer dizer, não é um direito novo, né? É isso que eu acho que deve ficar, que a gente deve ter essa consciência mais apurada, de que se sem a água a pessoa não tem saúde, vida, é um direito humano. A água é um direito humano já reconhecido intrinsecamente nos demais direitos. Em 2002, a gente tem um comentário geral, número 15, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que então reconhece explicitamente a água como um direito humano. A gente teve, na verdade isso aqui não é estanque, né? A gente teve assim uma construção desse entendimento ao longo de décadas, né? E assim a coisa engatinhava na década de 70. Quando a gente tem na Conferência das Nações Unidas do Mar del Plata que o direito ao acesso à água e a quantidade e qualidade para esse reconhecimento, né, de necessidades básicas. Apesar de ali você ainda está engatinhando nessa definição desse direito, tá? Mas enfim. E a partir de 2002 a gente então entende, o direito internacional entende e passa a ser assim uma soft law. Na verdade, esse reconhecimento ele começa a empurrar essa informação na elaboração de políticas públicas do Banco Mundial, quer dizer, deveria pelo menos, né? Não é bem verdade, mas você começa a impactar decisões em políticas públicas, né? Esse é o caminho da soft law do direito internacional. No Brasil, a partir de 88, a gente tem nossa Constituição passa a garantir, né, uma série de direitos que também delineiam esse direito humano à água no nosso regulamento nacional, né? Então você está lá, garantir a vida, a dignidade da pessoa humana, direito à saúde, meio ambiente equilibrado. Você está ali sem água, você não teria nenhum desses direitos. Eu acabei de voltar de um evento no Chile, que é um evento, eu não sei se vocês provavelmente vocês não estão acompanhando isso, só quem realmente estuda água está acompanhando. No Chile, a gente teve desde a época lá da ditadura chilena a privatização do serviço de abastecimento e esgoto. Eu dou uma bala para quem adivinhar quem é aqui nessa mesa responsável representa, né, as empresas responsáveis por esses serviços, uma vez que esse evento aqui estava discutindo os direitos, o direito humano à água, o direito humano a acesso a saneamento, né? Então essa pessoa aqui assim, é muito aborrecida, pouco se importando, não se manifestava.
e os demais membros, né, como você pode ver, estão ali discutindo todos os efeitos dessa privatização para a distribuição da água para as populações tradicionais e mesmo para, como a gente vê aqui no Rio, né, apesar da gente não ter o nosso serviço de água privatizado ainda, a gente já vê que se falta água na cidade do Rio de Janeiro, não é no Leblon, né? Então a gente já sabe que a escassez de água já denota que esse direito não está assim tão bem garantido, indiferente se você tem ou não a privatização da água. Acho legal a gente deixar isso claro. De toda sorte, foi muito interessante para mim estar presente nesse evento e ver que a turma do Chile toma o Brasil como assim uma grande experiência democrática e com muito sucesso, né? Estamos no Rio de Janeiro, né? Que já foi a capital desse país. No sucesso da universalização desse direito, né? Desse serviço de água e esgoto e de como a nossa política nacional, que é disso que eu vou falar agora, de recursos hídricos, garante a participação social, então é uma democracia, dá tudo certo e tal. E eu tô essa advogada aqui, né, descrevendo a Política Nacional de Recursos Hídricos, que eu acho, né, nossa lei, uma lei muito moderna, que tem uma série de ferramentas, mas a dificuldade da gente fazer valer, né, tudo que ela imagina que a gente está fazendo valer aqui no Brasil, que é essa democratização, esse acesso universal, tá, a um direito humano. Interessante também que eu estou aqui fazendo a minha pesquisa e eu fui bastante até o Uruguai, mas aí a gente tendo assim, no meu caso específico, uma inspiração enorme nos hermanos que avançaram, que eu acho que eu estou fazendo na minha pesquisa o mesmo papel daquela advogada lá naquela mesa, né? Falando sobre as maravilhas do Brasil. Mas de toda sorte, eu acho interessante, porque esse caminho da revelação desse direito humano, ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para o lado. Eu acho que o importante é a gente estar acompanhando esse movimento e tentando, de alguma forma, com alguma estratégia, cercar esse direito com algum cuidado maior, né? Então a gente tem, eu tive muita inspiração quando escrevi a minha tese, nos movimentos neoconstitucionalismo latino-americano, principalmente Equador e Bolívia, e no México também a gente está tendo agora um movimento nesse sentido também, que você, como em alguns outros países, Nova Zelândia, alguns reconhecimentos pontuais na França, do direito intrínseco da natureza. Então, há uns 5 anos atrás, uns 4 anos atrás, na Nova Zelândia, foi reconhecido o direito de um rio de existir, diferente de qual o serviço ecológico que ele vem a prestar para o ser humano, porque o nosso direito é todo voltado para a fruição humana da natureza, da qualidade do meio ambiente. Então, isso é um movimento que vai além do direito humano. Então, assim, é claro que isso é um avanço enorme. É claro que nessa reunião que eu tive lá, a gente vê que esse avanço ele é muito mais romântico do que a gente imagina, né? A gente tem o Banco Mundial que banca, né, as grandes obras de infraestrutura 100% focado, né, naquela política neoliberal de que a água é um recurso econômico que deve ser cobrada e que o ideal é que a gente privatize esse serviço porque é uma forma muito mais... E eu não entro aqui no mérito do serviço, por exemplo, a gente tem a SEDAI, né? A SEDAI ficou na mão de 4 governadores, todos eles presos hoje. E então, assim, é muito complicado a gente ficar tomando partido da questão da privatização do serviço. O que a gente está falando aqui, esse é o objeto da minha tese, não entra no mérito do serviço que leva a água até a população, e sim da água no recurso hídrico. Quem tem direito de tirar essa água, para que uso, a gente vai definir que essa água tenha, quanto vamos cobrar por essa água.
A gente, em 2018, a gente teve o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil. A gente teve uma participação incrível e bastante eficaz, inclusive. A gente tem acompanhado isso. Eu faço parte do Comitê da Baía da Guanabara. A gente tem a participação do Ministério Público na gestão de recursos hídricos agora, então a gente vê que esse avanço é uma coisa que realmente é efetiva, não é só uma declaração internacional. Então a gente teve a participação do Ministério Público no Fórum Mundial da Água, defendendo o conceito do indúbio pro água, que em decisões jurídicas no Brasil, e defendendo isso, né, numa carta internacional, que foi a carta que foi resultado, né, do Fórum Mundial, que você faça uma decisão favorável ao recurso hídrico. Se você tem dúvida se determinado impacto pode vir a inviabilizar, né, a existência daquele recurso, na dúvida que a decisão seja a favor do recurso hídrico. Apesar da gente ter ainda temos, apesar de tudo, o direito internacional insistindo que a água é um direito humano, a gente vê o avanço da mercantilização da água. Então, em 2016, eu fiz uma apresentação da minha tese num evento de economia ecológica nos Estados Unidos, e era um público 80% americano, e eu dizia com bastante segurança e um certo orgulho, né, que eu morava aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar no Brasil onde as pessoas com quem eu tenho bastante contato têm uma situação econômica melhor que a média, apesar de eu ter contato com gente pobre, muito pobre, gente carente. Então, que eu tinha um feeling assim que toda a nossa população, que o brasileiro médio entendia e sustentava a água como um direito humano, esse conceito. Então, nós sabemos que a água vai de graça para a Rocinha, né? Tem um duto que passa na porta da casa dos meus pais para levar água, uma água que não tem nem tarifa social, ela é de graça para a Rocinha. Isso nunca foi questionado, né? Mas agora não, agora a gente vê que há uma... E os americanos achavam isso absurdo, né? Porque eles têm um mercado de... Bom, tudo bastante variado, mas eu estava com um grupo de pesquisadores da Califórnia que estavam falando sobre o mercado de água da Califórnia, enfim. Então, para eles é muito óbvio que quem pode pagar mais por um determinado recurso, esse deve ser o uso que deve ser feito do recurso, porque essa isso é a economia, né? A melhor apropriação daquele recurso. E a gente vê que no último ano a Agência Nacional das Águas, ela saiu do Ministério Público, isso foi concretizado agora, mas isso já era um movimento. Ela deixou de se reportar ao Ministério Público e hoje se reporta ao Ministério de Infraestrutura, agora eu já nem sei. Ministério do Meio Ambiente. Deixou de participar. Do Meio Ambiente. Deixou de se reportar ao Meio Ambiente e passou a se reportar, obrigada, ao Ministério de Infraestrutura. Eu não sei nem qual é o nome desse ministério. Do interior. Acho que antigamente se chamava da cidade, desse era o movimento. Juntaram. Na época do Temer, a Agência Nacional de Águas iria para o Ministério da Cidade, que hoje é esse ministério que reúne uma série de Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em algumas dessas políticas nacionais, políticas estaduais, é definida a água como um bem essencial à vida e como um direito de todos. No Distrito, isso aqui é anterior à publicação da Política Nacional de Recursos Hídricos. O Distrito Federal revogou essa definição da água como essencial à vida, né? Então você vê que a gente, em algum momento, houve um entendimento que no Distrito Federal eles têm uma seca assim, enorme. Então eu acho isso mais interessante ainda, num local de escassez, você não entender que a água é essencial à vida e revogar essa disposição. Da mesma forma, em Sergipe e na Bahia não, o contrário. Na Bahia, a nova lei da Bahia em 2009 acrescentou que a água é um bem essencial e desde sempre já definia como um direito humano. Paraíba a mesma coisa. E aí a gente tem em 97, essas são as legislações estaduais anteriores à Política Nacional de Recursos Hídricos.
A Política Nacional de Recursos Hídricos, em 97, ela então institui essa definição da água. Foi muito debatido se seria incluído ou não a água como um direito humano, e se optou por... isso aqui é quase um corta e cola de como havia sido definida a água em Mar del Plata, tá? Naquela, imagina, né? Bastante, década de 70. Como recurso limitado, bem de domínio público, dotado de valor econômico, e a garantia do uso múltiplo, né? A gestão da água garantindo o uso múltiplo, priorizado o consumo humano. Aqui, né, a gente teria consumo humano dos animais. Algum respeito ao direito humano. E por fim, a gestão hídrica seria então descentralizada com a participação através dos comitês de bacia, dos conselhos estaduais e federais, da sociedade civil, dos usuários e do poder público. Tá? Quando a gente avança nos demais estados, eu vou fazer assim um resumo disso mais adiante. A gente vê é sempre bom, né, a gente ver assim, um agregado. Os estados do sul, nenhum deles se preocupou, muito pelo contrário, né, apesar da gente ter tido no Rio Grande do Sul, é um dos lugares onde a gente tem as primeiras lutas organizadas assim em termos, né, claro que no Nordeste a gente sempre teve luta pela água, mas no Rio Grande do Sul, com grandes organizações não governamentais, com participação popular, e é interessante você ver que, apesar disso, a gente não conseguiu, nos estados do Sul, garantir na lei, né, na legislação estadual dos 3 estados, essa definição. Nos estados do norte, que tem muito mais abundância de água, esse direito foi garantido, muito com a preocupação das populações tradicionais, com aqueles grandes projetos de hidrelétrica, enfim. E nos estados do Sudeste, 100% garantem, então, esse entendimento da água como essencial à vida, enfim. Aí voltando um pouco para como a gente imagina que deva ser então a gestão de um bem comum. A Ostrom, ela tem uma série de estudos com um recorte bastante específico, estudos sobre gestão de recursos naturais em espaços muito bem controlados, e a questão da escala é muito importante no estudo da Ostrom, mas a gente, se você estuda os casos dos sucessos de gestão de recursos hídricos brasileiro, você vê que se atém exatamente a esses princípios que a Ostrom observou, que costumam estar presentes quando você tem uma boa gestão de recursos hídricos, daquela forma como a gestão de recursos hídricos está definida na nossa política, que é com a gestão participativa, todo mundo sentando e decidindo junto o que fazer com esse recurso, o que não fazer, quem vai pagar, quem não vai pagar. Então, basicamente, a gente tem que você tem que ter, né? Quando você tem essas definições muito bem presentes e muito bem entendidas na gestão desses recursos, existe uma chance muito boa da gestão participativa e descentralizada ser a melhor opção para a gestão desses recursos. Então você tem a demarcação das fronteiras dos recursos do bem comum e dos seus utilizadores muito bem definida, que é como a gente tem na gestão de recursos hídricos. Você tem ou o recorte da bacia ou da subbacia, você sabe quem é a sociedade civil, quem é inclusive por decreto você define quem isso é interessante, né? Não é uma definição assim de quem é o usuário ele é definido até por decreto, enfim. E a gestão pública também tem lá os seus assentos definidos, tudo muito bem delimitado. Os utilizadores participam da definição, quer dizer, os usuários estão sentados à mesa para definir quem vai pagar, quanto vai pagar, quem vai levar água, quem não vai levar água, tudo isso está presente
na gestão dos recursos hídricos pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela é realizada, você mantém então bastante informação e transparência de quem está utilizando o que, pagando o que, e há uma ligação na gestão de recursos de menor escala com os de maior escala. Então você tem a gestão de recursos hídricos no Brasil, você tem as bacias hidrográficas ou subbacias conversando, aquela gestão conversa com os recortes maiores até chegar à Agência Nacional de Águas, que é o órgão que define, que está querendo definir cada vez mais, né, sobre a gestão, inclusive, de escalas menores, mas enfim, existe essa conversa. Ela está prevista no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que contempla ali que você vai ter uma conversa entre os diferentes entes, e a coisa mais ou menos tem realmente, ouvindo as experiências dos nossos vizinhos aqui latino-americanos, realmente você vê que tudo isso faz muita diferença quando falta. Quando está lá presente, você faz muitas críticas e avalia que é bastante difícil essa gestão, mas quando esses elementos não estão presentes, a coisa pode ficar bem pior, tá? Então a gente vê que quando você propõe a gestão da água, né, como um bem comum, e essa proposta da gestão de um bem comum, ela costuma, a gestão sustentável desse bem, essa proposta ela costuma estar alicerçada nesses elementos da gestão como é proposta, a gestão de recursos de bens comuns. Você se senta numa mesa com um grupo, quanto menor esse grupo, maior vai ser a solidariedade entre esses tomadores de decisão. Quer dizer, se você tem um Maracanã e você não sabe quem está ali decidindo, qual é o efeito que aquela decisão vai ter nesses tomadores de decisão, quanto mais você se afasta desses elementos, mais difícil é uma gestão sustentável de um bem comum, né? A subsidiariedade, quer dizer, quanto mais perto você está do problema, melhor é o seu entendimento sobre esse problema e melhor e mais legítima vai ser a sua decisão sobre determinado tema. A escala apropriada de gestão sustentável. Então aqui no Rio a gente tem, eu faço parte do Comitê da Baía da Guanabara. O Comitê da Baía da Guanabara, como vocês sabem, a Baía da Guanabara é enorme, né? É o comitê que eu faço parte, eu represento uma associação de moradores, a Associação de Moradores do Alto Gávea. Então a gente percebe, quando a gente está sentadinho ali, na Lagoa Rodrigo de Freitas, com a Instituto Ipanema, né? Antônio também faz parte, com as ONGs que estão ali, a prefeitura, a gente só tem a Lagoa Rodrigo de Freitas só tem a Prefeitura do Rio como órgão responsável pela gestão ambiental. Então quando você tem assim, menos elementos externos ao seu problema, é mais fácil você resolver e você negociar uma solução sustentável para o seu problema. A gente tem essa experiência aqui com o recorte do Comitê da Baía da Guanabara em subcomitês, tá? E a consciência... É estabelecido até por lei, assim, não é quantos? Tem um número estabelecido já, determinado por lei, né? Não. De entidade para participar. Não, então, o que a lei diz é o seguinte, que o recorte deve ser feito de forma que você se aproxime de forma mais adequada ao problema. Então, se você tem uma bacia hidrográfica, né, se você tem uma ponta da bacia contribuindo para a poluição dessa bacia, ela tem que estar presente no Comitê da Baía da Guanabara, né? Então, assim, o recorte tem a ver com isso, com quem está contribuindo para o problema e se beneficiando dos serviços ambientais. A gente pode, qualquer comitê pode se auto-regulamentar como deve ser, como essa administração da gestão de recursos hídricos deve proceder. No caso nós temos 2 comitês no Rio que adotaram esse recorte que se preocupa com a escala, tá? É o Comitê da Baía da Guanabara. Como ele definiu que seria, qual era a preocupação? É realmente uma preocupação geográfica. Alguém aqui faz geografia? Né? Então, quer dizer, como é que você vai cortar
o Comitê da Baía da Guanabara? Você vai ter que, né, se você está fazendo gestão de recursos hídricos, você vai se preocupar, né? Então, a Baía da Guanabara realmente é enorme. Então, você vai pegar alguns rios, né, e vai fazer a bacia desses rios. No caso da Lagoa, a gente tem Rio Rainha, Cabeça, né? Você sabe, todos os rios de córnea que contribuem para a Lagoa, e não faria sentido eu botar todo mundo do Rio Rainha, que é a turma do Alto Gave, e não colocar ninguém do Rio Cabeças, que seria o Jardim Botânico, sentado na mesa para discutir Lagoa Rodrigo de Freitas. Então esse recorte ele é geográfico de alguma forma. Quando você está falando de gestão de recursos hídricos, você vai ter que, né, você vai ter que colocar ali na mesa quem contribui para a sub-região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? E o que eu acho assim, minha crítica sobre a gestão de recursos hídricos, o que está faltando? Está faltando essa consciência dos atores que estão ali sentados, da titularidade. Eu não sei se você percebe isso, Antônio, mas as discussões ali, às vezes vêm de cima para baixo, né? Do INEA dizendo quanto a gente deve cobrar, quem deve pagar. Quer dizer, isso devia ser uma decisão, né? Que é assim que está prevista, essa é a construção da política pelos atores que estão ali sentados, não é um órgão ambiental. Quer dizer, acaba que a gente fica ali só chancelando decisão do INEA, né? Isso não é diferente, a gente está mudando isso, né? Quer dizer, existe um capital social sendo construído das pessoas que estão ali debatendo esse tema há décadas, né? Eu tô em Comitê de Baía da Guanabara desde 2000, quando a gente criou o Comitê da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi assim que começou a gestão de recursos hídricos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é estrada, né? Para você ter essa consciência, né? Sobre qual é a sua competência ali como membro do Comitê da Baía da Guanabara. E sobre a auto-organização. Por que eu vou fazer esse recorte do subcomitê? Porque a gente não está dando conta de discutir todos os assuntos da Baía da Guanabara, e eu não dou conta de dar palpite sobre as questões lá que Miguel levanta, de churume. Eu não tenho competência, eu não tenho informação, eu não tenho vivência naquele problema, né? Então, assim, a gestão sustentável de um bem tem muito a ver com a competência desses membros que estão sentados ali na mesa tomando essas decisões. Quer dizer, eu tenho competência para entrar no mérito das questões que o Miguel levanta sobre churume? Não. Então, eu acho que o subcomitê, Miguel é uma pessoa do comitê que está sempre trazendo questões bem complicadas, né, do leste, da Baía da Guanabara. Se cortou aquela região, que é a subcomitê leste, que são demandas muito complicadas. Sentam na mesa daquele subcomitê os pescadores que estão ali, né, recebendo churume, óleo. Então, assim, são pessoas que têm o dia a dia deles diretamente afetado por aquelas questões, e eles têm capacidade infinitas vezes, mesmo eu estando na academia, eu não tenho competência para avaliar as decisões que o subcomitê leste toma sobre aqueles assuntos locais, né? É disso que a Ostrom fala nos seus estudos sobre essas diversas experiências que ela acompanhou de gestão de recursos que podem ser considerados como bens comuns, respeitando esses elementos. Então, algumas definições do que seria, então, uma governança hídrica, né? Governança no sentido de quais elementos têm que estar presentes para que você tenha essa política nacional de recursos hídricos dando conta, né, dos problemas de forma democrática, descentralizada, participativa. Então, o que eu acho, assim, que pela minha experiência, né, desde 2000 nessa gestão descentralizada, é que não adianta, né, apenas você se ater o instrumento foi implementado e a gente está cobrando pela água no Rio, no estado do Rio. A cobrança pela água, ela foi instituída por lei pelo governador, porque ele tinha interesse em pegar um naco daquela cobrança. Ela vem sendo a cobrança pelo uso da água, né, que seria assim seria a competência mais
mais poderosa, né, do Comitê da Baía da Guanabara, uma vez, dos comitês do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que a gente não define sobre outorga, a gente só define quanto vai cobrar e de quem a gente vai cobrar. Se você não tem, né, uma perspectiva da participação social, se você não tem esses instrumentos sendo implementados e esses instrumentos sendo operados de forma efetivamente democrática, provavelmente você não vai ter uma gestão sustentável, apesar de você ter lá todos os elementos presentes para essa gestão sustentável, como a gente viu anteriormente. Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o governador definiu, na época era a Rosinha, definiu quanto seria a cobrança, que a cobrança ia ser no estado todo. Quando houve a crise, há 2 anos atrás, o valor da cobrança foi sequestrado, arrestado, quer dizer, da mesma forma como se impõe, né, aquele instrumento, ele deixa de valer porque não tinha, né, capital. Esse é meu entendimento, né, capital social para garantir que aquele dinheiro não fosse arrestado, sequestrado, enfim, em qualquer momento de crise. A forma como os instrumentos da política nacional são implementados, né, e operados tem que fazer parte dessa perspectiva de gestão de recurso de um bem comum, né? Se você não respeita esses elementos, né, anteriormente descritos, não é porque a gestão é descentralizada que você vai garantir a sustentabilidade e todos os benefícios, né, de uma gestão. Posso? Pode, claro. Você está falando, uma dúvida assim, como é que você vê isso? Se o comitê, se tem a participação de todo mundo ali decidindo sobre a cobrança. Cobrança. Uhum. Não sei se vocês definem também a tarifa. A cobrança. Tá, então, corre um risco, assim, se os próprios usuários definem a cobrança, da cobrança ser definida num valor abaixo? Sim, é o que acontece. Porque os usuários, né? Qual é o maior usuário do estado do Rio de Janeiro? A SEDAI. SEDAI. Então podemos acabar o assunto aqui, né? Então a SEDAI está lá sentada, ela é um braço do governo do estado, o INEA é outro braço do governo desse mesmo estado, e ela define, vai ser X, dá pra gente pagar esse valor, tá tranquilo. Outra coisa, no estado do Rio de Janeiro passou uma lei, MINC inclusive, que definia que 70% da cobrança, tá, do uso para saneamento da água, ou seja, da SEDAI, retornaria obrigatoriamente, vou até falar para vocês aqui, que eu acho que é de interesse prático, mesmo que vocês não estejam lá sentados, mas para pesquisa e tudo, que o que é arrecadado pelo uso da água pode, por exemplo, bancar projetos de restauração, deve bancar, é para isso que ela serve, de pesquisa, e a gente tem sempre, em todos, eu vou mostrar como é que está dividido as regiões hidrográficas aqui no Rio. Então você tem bacias estaduais, você tem as federais também, mas as bacias estaduais agora têm lançado editais para investir esse valor arrecadado em projetos, tá? Projetos de pesquisa, projetos de reflorestamento, enfim. Só que 70% do que você, por uma lei que passou, quer dizer, isso usurpou a competência do comitê dos comitês, que obrigatoriamente 70% do que foi cobrado do setor de saneamento tem que voltar para o saneamento. Então eu fico fazendo aqui obra, literalmente faço, né? E eu acho que é um dinheiro muito bem investido, diga-se de passagem, aqui no caso da Gávea, em buracos da SEDAI aqui pela Gávea, né? Dinheiro que eu arrecadei, que eu devia estar, né, retornando para melhorar a qualidade da faixa marginal, né, da APP, RIPAR, enfim. E eu vou fazer obra de esgotamento sanitário na Lagoa, de um projeto que era da prefeitura, a SEDAI não quer, a gente faz, tá? Então, assim, é um absurdo, tá? É um absurdo. Mas eu queria que vocês ficassem ligados, eu vou ver se eu consigo manter vocês atualizados, te alimento, desses editais, que eles são super importantes, o que sobra, né? O que sobra, a gente consegue fazer uns projetos super interessantes. Vocês podem também participar da definição de que projetos são esses que o Comitê da Baía da Guanabara vai bancar, né? A gente tem aqui um integrante da PUC que participa do Subcomitê Lagoa Rodrigues de Freitas. Eu era até o biênio passado, eu era suplente da PUC lá no comitêzão, que é o Comitê da Baía da Guanabara. Só que a gente agora optou por fazer essas decisões em subcomitês.
Então, eu acho que assim, é muito importante a gente ter a academia presente, porque a gente tem projetos bem interessantes que podem ser bancados com grana de cobrança, o que sobra, né? Aqui, eu vou passar isso, que é como é a gestão, né? Que a gestão, nós temos, né, as três instâncias federais. Então, quais são as regiões hidrográficas, como o rio está recortado, né? Então, nós temos 9 comitês, tá? Eu faço confusão porque Paraíba Médio, eu vou ter que ler, mas eu vou mandar isso para vocês por escrito, para vocês ficarem ligados. Inclusive, saindo editais, eu mando também para você divulgar para o pessoal até PIBIC. Cada edital tem a sua especificidade, tá? Então você tem o rio, o comitê mais rico, digamos assim, é o Guandu. O Guandu tem muitos projetos incríveis de recuperação florestal. O PSA mais rico do estado do Rio todo é ali na região Guandu. Essa aqui é a nossa região 5, ela vai até Maricá. Enfim, eu vou mandar elas todas. Às vezes vocês têm algum projeto em uma dessas bacias e fiquem ligados então nos editais. Tá aqui os nomes. Então você tem. Não, esse meu subcomitês. Ai, gente, não vou conseguir ler, mas enfim, eu vou. Baía da Guanabara, desculpa. Não, Baía da Ilha Grande. Baía da Ilha Grande é o comitê mais novinho, ele está engatinhando, ainda não tem cobrança, mas é muito pouquinho, mas tem uns projetos bacanas, tá? Que às vezes a Ana também manda dinheiro para os comitês terem projetos juntos com a Ana. A Ana tem uns projetos bacanas com a Ilha Grande. Guandu, que é o comitê mais rico. Médio, Vale Paraíba do Sul, Piabanha, Baía da Guanabara. São João também tem os projetos. São João está aqui. Dois Rios está aqui. Não, São João está aqui, Dois Rios está aqui. Macaé e Baixo Paraíba do Sul. Tá? Além desse recorte, você ainda tem os comitês federais que também estão aqui no Rio, que também tem grana. O CEIVAP, principalmente, é o comitê da Paraíba do Sul, que tem bastante grana e tem uns projetos bem interessantes. Como é que está recortado? Então, as representações, a PUC está representada aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem vai é até um professor da Química, Luiz Teixeira. Está o nome do Guanás, mas quem vai é o Luiz. Luiz Teixeira? É Teixeira? Luiz. Desculpa. Você falou em Teixeira, eu acho. Desculpa, Será Luiz, que esqueci o não nome. É da Química. Tem certeza? Tem. Eu acho que é da engenharia. Eu acho que é Da civil. Não. Não é da metalurgia, não é não? Pode ser que ele seja da metalurgia, porque vocês... É verdade. Inclusive ele é português, mas com sotaque. Mas com sotaque bem... E a gente tem muito projeto proposto, pelo menos, né, Antônio? Os projetos estão propostos. Eu não sei se eles vão se materializar ou não com Roosevelt, com educação ambiental, né? Aqui na nossa área do Rio Rainha da Gávea. Mas o Roosevelt não participa do subcomitê. Quem participa é o Luiz. É o Luiz Alberto, será que não é o Luiz Alberto? Esse é o da problema com o nome, metalurgia. gente. Mas... Luiz Alberto. Luiz, Deve desculpa. ser. Eu sei que eu trabalho com essa coisa. Ele é da metalurgia. E ele até mandava os alunos dele assistirem às minhas aulas de pós-graduação no meio ambiente. Tá. Eles mandava sempre para mim os alunos dele. Então, assim, um resumo sobre como que a nossa legislação, se ela reconhece, não. Eu considero que sim, a legislação brasileira reconhece a água como um direito humano e nesse sentido, um bem comum. Que a política nacional prevê os elementos necessários para essa gestão, apesar de a gente ter, na prática, algumas dificuldades, mas eu vejo que essas dificuldades, né, nós estamos anos-luz à frente dos nossos irmãos, apesar de toda a inspiração que eles nos emanam, mas que está muito difícil. A questão das águas no México, Colômbia, super difícil, está terrível. E no Chile, assim, a privatização... A gente já teve a luta da água com algum sucesso na Bolívia, e eu acho que
a coisa agora vai piorar bastante, né? A gente tem assim, umas hidrelétricas removendo populações tradicionais onde nunca houve, sabe? Então assim, a coisa está avançando negativamente. Gestão participativa, gestão descentralizada, flexibilidade para adaptação à escala adequada, que é o nosso caso, das sub-regiões. Enfim, eu agradeço a presença de vocês. Como eu falei lá no começo, né, as nossas pesquisas, elas são uma construção comum, coletiva, e podem ser também consideradas um bem comum.